Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 8, para nós fazermos a leitura e posteriormente a exposição. Salmo capítulo 8, nós vamos fazer a leitura de todo esse salmo. Eu peço que os irmãos acompanhem a palavra do nosso Deus que nos diz: ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos abençoar. Ó Deus, nós rogamos a ação do teu Espírito em nosso coração, abrindo, ó Deus, os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que contemplemos as tuas maravilhas e, mais do que isso, que nos apeguemos a elas e as coloquemos em prática. Tenha misericórdia de nós, especialmente, ó Deus, se há entre nós pessoas que não conhecem o teu nome verdadeiramente. Que o teu Espírito, que é o Espírito de sabedoria e de revelação, conceda o entendimento espiritual e salvador da tua santa palavra. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma passagem no livro dos Salmos, que é muito conhecida, o Salmo 30, versículo 5, a segunda parte, que diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Todos nós conhecemos esta passagem das Escrituras, não é verdade? E nós sabemos por experiência própria que às vezes a noite que nós experimentamos é bem longa, é uma noite muito extensa, é uma noite longa de muito choro, mas a certeza dos crentes é que a luz da aurora virá e amanhã trará consigo a alegria que o Senhor prometeu ao seu povo. E por que eu estou citando o Salmo 30, a segunda parte do versículo 5? Porque depois de diversos salmos de lamento, depois de diversas noites de choro, digamos assim, do Salmo 3 até o Salmo 7, enfim, nós chegamos a um hino de louvor. E como Deus é bom para conosco, eu retorno, portanto, depois de dizer essas breves palavras para os irmãos, a minha citação preferida, que explica o livro dos Salmos. Eu acho que eu a citei nos últimos 4 sermões que eu fiz sobre os salmos anteriores, que é a citação de Calvino, comentando os salmos e dizendo o seguinte: eu costumo chamar esse livro, penso que não de forma inapropriada, uma anatomia de todas as partes da alma. Como nós bem sabemos, ler os salmos é encontrar neles toda a gama de experiências que nós passamos em nossa vida. Toda a experiência humana, a experiência dos crentes, nós encontramos no livro dos Salmos. Há momentos de tristezas e de alegrias, há salmos que falam de saúde e salmos que também falam de doença, há salmos que nós poderíamos dizer que descrevem a nossa vida como em montanhas altaneiras, e há salmos que também falam da nossa vida como se nós estivéssemos em vales profundos, não é verdade? Há salmos que descrevem a vida do crente como se ele estivesse na luz mais intensa do dia, o sol do meio-dia. Mas há também salmos que falam a respeito de como os puritanos costumavam chamar da noite escura da alma. Como eu tenho falado para os irmãos, os salmos começam, os 2 salmos de abertura, o Salmo 1 e o Salmo 2,
que são a introdução para todo o livro dos Salmos, ele começa com 2 salmos que descrevem verdades benditas, gloriosas. Ele fala a respeito dos justos que prevalecerão e dos ímpios que não prevalecerão na congregação dos justos nem no dia do juízo. O Salmo 2 fala a respeito do reino do Messias, que apesar da oposição, apesar dos seus muitos opositores e daqueles que procuram romper seus laços e suas correntes, ele governa sobre todas as nações com cetro de ferro. Deus disse ao seu filho, ao seu ungido, ao Messias: pede-me e eu te darei as nações por tua herança. E nós vemos exatamente a verdade do reino de Cristo no Salmo 2 se espalhando por todas as nações da terra. Pessoas que de todos os povos buscam refúgio no ungido de Deus. Mas então, depois de passarmos dos portais deste santuário literário, é uma imagem também, uma figura que eu tenho usado para descrever os salmos, depois de passar dos portões deste santuário literário, então nós nos deparamos com canções de desorientação, com salmos de lamento, com salmos que descrevem a noite escura da alma. Depois de ler sobre coisas impressionantes, de coisas majestosas que nos levam ao pico da vida cristã, da esperança que os cristãos nutrem em seu coração, nós somos levados às profundezas, às canções de desorientação, aos lamentos, à noite escura da alma, a tristezas, angústias, dores excruciantes, e por motivos diversos, ora por inimigos, ora por pecados pessoais. Nós lemos do Salmo 3 até o Salmo 7, salmos que nos falam de tempos de tristeza e de angústia. A história do ungido de Deus que governa com cetro de ferro é uma história de oposição, de inimigos, de adversários. E a nossa história também é uma história assim. Nós temos a certeza de que o nosso Deus reina, mas nós ainda enfrentamos dificuldades, nós ainda enfrentamos oposição. Mas então nós chegamos ao Salmo 8, e nós somos lembrados que a oposição ao ungido de Deus, que os adversários que proferem palavras difamantes, palavras falsas, tentando destruir o povo de Deus e tentando infamar aqueles que estão unidos ao Senhor, esta oposição não triunfará. O reino de Deus sobre toda a criação, sobre toda a terra, será consumado e toda a oposição será destruída. É interessante, irmãos, e nós chegaremos lá no versículo de número 2, mas é interessante que até mesmo num hino de louvor nós encontramos adversários. Mas este salmo nos mostra que os adversários de Deus serão silenciados, eles não vencerão. A alegria será a nossa porção final. Portanto, o que nós encontramos nestes 8 primeiros salmos é uma perfeita descrição da vida cristã. Às vezes nós estamos nas alturas da alegria, como no Salmo 1 e no Salmo 2, e às vezes nós estamos nas profundezas da angústia, como os Salmos 3 a 7. Mas então o Senhor nos faz andar por lugares altaneiros. À noite pode vir o choro, mas nós temos a certeza de que o Senhor colocará nos nossos lábios um sorriso e nos devolverá a alegria. A vida cristã é assim, não é, meus irmãos? Ora felizes, ora tristes, a alegria retornando, mas nós temos a certeza de que o reino de Deus triunfará, porque como nós aprendemos aqui nesse texto, o Senhor coroou de glória e de honra o homem, e sob os seus pés tudo colocou. Nós vamos descobrir quem é este homem de quem este salmo nos fala. Eu vou seguir aqui o mesmo método que eu segui na semana passada. Eu vou fazer uma exposição explicando o salmo, e depois, numa segunda sessão, eu farei aplicações extensas a respeito do conteúdo. Mas comecemos com a explicação. Nós podemos dividir esse salmo, diferente da maneira como eu fiz na semana passada, que eram 6 divisões, em divisões um pouco mais modestas, em apenas 3 divisões. A primeira delas, na verdade, nós poderíamos dizer que é a moldura do salmo. Aqui é utilizada uma técnica que é chamada, a técnica se chama inclusio,
que é você começar com uma ideia e terminar com essa ideia e afirmar determinadas coisas no centro dessa moldura. Vejam, o Salmo começa: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E como o Salmo termina? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Salmo 8º foi composto como resultado da observação da glória, do esplendor que é manifesto na criação. Nós vemos isso no versículo 1, quando ele diz que expuseste nos céus a tua majestade, e no versículo 3, que nos afirma que Davi estava nas horas da noite contemplando os céus, a lua e as estrelas. Então foi a observação da criação que levou Davi a compor este salmo. Mas notem que o que é mais marcante nele é a demonstração de que a glória da criação não é propriamente dela. A glória da criação pertence ao Senhor. É a glória de Deus que é refletida na obra das suas mãos. É por isso que o salmista, ao contemplar as obras de Deus, não se prostra diante das suas obras, prostra-se diante do Criador. Isso é o exato oposto do que nós lemos em Romanos capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 25. Ali nós aprendemos que na criação o Senhor manifesta o seu ser. Os seus atributos, que de outra maneira seriam invisíveis, são manifestos nas obras da criação. O Senhor Deus revelou sua divindade e o seu eterno poder em suas obras. Mas o que os homens fazem diante da majestade da criação? Diante da glória divina manifesta com clareza na criação? Eles não glorificam a Deus e nem lhe rendem graças. Pelo contrário, nós lemos no versículo 25 que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. Nós poderíamos dizer a criação. A palavra aqui poderia ser traduzida como criação. Adorando e servindo a criação em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os homens pagãos que não têm o conhecimento espiritual de Deus, o conhecimento salvador de Deus, que têm o mero conhecimento da manifestação do Senhor na criação, contemplam a glória de Deus sendo reverberada na criação, mas ao invés de o glorificarem, ao invés de render-lhe graças, eles adoram e servem a criação em lugar do Criador. Os homens se prostram diante dos astros, se prostram diante dos animais, e talvez você esteja pensando: não, mas isso é coisa do passado, daquelas culturas e civilizações, que nem civilizações eram culturas bárbaras, culturas primitivas. Mas ainda hoje o que é que nós encontramos em nossa época? As pessoas chamando a terra de mãe e se prostrando diante da criação. A tolice é uma marca não apenas das culturas primitivas, é uma marca do homem sem Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Eles se prostram diante da criação. Mas os servos de Deus, de maneira contrária, como fez Davi, sabem que a beleza e a glória que reluzem nas obras da criação pertencem ao Criador. A glória e a beleza da criação não são propriamente dela, é do Senhor. Ao contemplá-las, ao contemplar essa beleza, essa glória, essa majestade que o Senhor expôs nos céus, nós nos prostramos diante do Senhor, porque Ele é o Deus da aliança. Vejam, a primeira palavra é Senhor com letras maiúsculas. Yahvé, aquele que entrou em uma aliança com o seu povo, o nosso Redentor, que nos tirou do nosso cativeiro, da terra do Egito, da casa da servidão, que com braço estendido e com mão poderosa nos livrou da nossa escravidão. Mas ao mesmo tempo, este que é nosso Redentor, Yahvé, o Deus que está em aliança conosco, é também Senhor. E aqui a palavra é a palavra Adon, de onde vem o termo Adonai, meu Senhor. Mas aqui é Adon, e o sufixo que é colocado aqui pronominal é de primeira pessoa do plural, Senhor nosso. E vejam, irmãos, isso nos mostra que a ideia de intimidade, o fato de que Deus permitiu que nós o chamássemos pelo nome,
que nós mantivéssemos uma relação de intimidade com Ele, de aliança. Isso não nos permite irreverência, porque o Deus que entrou em aliança conosco, que é o nosso Redentor, é também o nosso Adão, o nosso Mestre, aquele que governa sobre os seus servos. Se os irmãos depois lerem Malaquias capítulo 1, versículo 6, vão observar que a palavra Senhor, Adão, é utilizada num contexto em que o relacionamento de Deus com o seu povo é de um mestre com os seus servos. É dura a palavra, mas de um mestre com os seus escravos, porque a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas ambições, se assim pudermos falar, estão nas mãos daquele que é o nosso dono, daquele que é o nosso Senhor. Portanto, irmãos, o início e o fim do Salmo, a moldura do Salmo, essa inclusio, digamos assim, o início e o fim indicam que o propósito do salmista é chamar a atenção não para a glória da criação, mas para a glória do Deus que é refletido na criação, para a glória do Criador. É chamar a atenção para a majestade do Senhor. A glória pertence ao Criador, não à criação, e a Ele somente. Essa, digamos, é a primeira parte, o primeiro verso e o último verso, o verso 1 e o verso 9 do Salmo. Mas então nós chegamos na segunda parte, que vai do versículo 1º, segunda parte, até o versículo 4. E nós poderíamos denominar essa sessão de: que é o homem que dele te lembres? Que é o homem que dele te lembres? Em nossos dias, em tempos como o nosso, é necessário explicar que a palavra homem, aqui no Salmo, especificamente no versículo 4, não é uma referência ao sexo masculino. A gente perdeu isso, né? Antigamente, quando a gente queria falar a respeito da humanidade, não havia problema nenhum dizer o homem, uma referência à humanidade. Mas hoje a gente tem que fazer essa explicação. Nós vivemos em tempos muito tortos, né? Em tempos muito bagunçados. Mas ao dizer que é o homem que dele te lembres, o salmista está perguntando: o que é a humanidade? Que é o gênero humano que dele te lembres? E vejam, este salmo, como eu já disse para os irmãos, teve sua origem numa contemplação da magnificência e da majestade de Deus. Quão magnífico é o teu nome, nos céus expuseste a tua majestade. Provavelmente, como nós lemos aí no versículo 3, numa bela noite de céu muito limpo, Davi começou a observar a beleza da lua e das estrelas que brilhavam em seu esplendor. Eu não sei se os irmãos já experimentaram isso. Nós vivemos na cidade com iluminação artificial para todo lado, e às vezes nós temos a dificuldade de olhar para os céus e contemplar. Às vezes nós até nos assustamos, não é verdade? A gente está andando cheio de luz para todo lado e nós olhamos para o céu e está aquela bela lua avermelhada, belíssima nos céus, e aquilo nos impacta. Mas eu tive o privilégio de crescer num lugar que não tinha energia elétrica, então toda noite, a gente dormia cedo, né? Mas toda noite dava para contemplar, e especialmente em dias de lua cheia, de contemplar a beleza dos céus. É uma experiência marcante observar o céu num lugar que não há energia elétrica. Que vastidão, que grandeza, que majestade. Mas notem que ao visualizar tamanha majestade, aquelas pessoas que têm acesso à Bíblia, que estão acostumadas a ler a palavra de Deus, começam a olhar para si mesmos, para si mesmas. Que coisa vasta, que coisa majestosa, e como eu sou pequeno diante desse céu tão majestoso, diante desta lua tão bela e diante destas majestosas estrelas. Nós somos tão pequenos diante do céu tão imenso e vasto, não é verdade? E se nós olharmos para os céus dessa maneira, nós podemos nos lembrar da pergunta que é feita pelo salmista, e nós podemos nos perguntar: quem somos nós para que Deus nos trate com tanto cuidado e com tanta deferência, com tanta honra? Se nós usássemos unidades de comprimento como metros, quilômetros, quem sabe anos-luz, e fizéssemos uma comparação entre o cosmos, entre o universo e a humanidade, nós descobriríamos que nós somos tão pequenos, nós somos muito menores do que a vastidão do universo criado pelo Senhor. Mas de maneira impressionante,
impressionante. Se nós usarmos como medida de comparação, não unidades de cumprimento, mas valor, dignidade, significado, certamente nós somos indiscutivelmente maiores e mais dignos do que todo o universo criado pelo Senhor. E a pergunta é: por quê? Por que o homem é tão exaltado, a humanidade é tão exaltada? Por que a humanidade é alvo do cuidado de Deus? Por que ela é tratada com tanta deferência? Davi vai responder isso na segunda sessão do Salmo. Mas antes de falar da segunda sessão, é importante que nós observemos que no versículo 2, vejam, eu falei para os irmãos de parte do versículo 1, do versículo 3 e do versículo 4. A pergunta que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Mas no meio destes versos, nós encontramos palavras inusitadas, completamente surpreendentes. Nós lemos no versículo 2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Meus irmãos, nós estamos habituados com essas palavras, não é verdade? Mas você já parou para pensar o que essas palavras significam? Qual é o significado desta expressão inusitada? Ele está falando da majestade do universo, da glória de Deus exposta na sua criação, exposta nos céus, e de repente ele fala de crianças pequenas mamando. Qual a razão disso? Qual o significado disso? Essa de fato é uma declaração emblemática, e a compreensão desse versículo passa pelo entendimento da expressão suscitaste força. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Eu não sei se os irmãos sabem, mas essa declaração poderia ser traduzida da seguinte maneira: da boca de pequeninos e crianças de peito estabeleceste ou construíste um baluarte, uma fortaleza, um forte. Sabem aqueles locais? Eles costumam ficar, no Brasil existem muitos fortes, eles costumam ficar na praia para que pudessem ser avistados os inimigos que estivessem vindo para combater o povo. É exatamente esse baluarte, essa fortaleza. Da boca de pequeninos e crianças de peito, Deus construiu uma fortaleza. Portanto, notem que a linguagem aqui tem um componente militar. E o que ela significa, portanto? A ideia é a seguinte: Deus manifesta sua majestade na terra e nos céus. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. E diante dessa exposição, diante dessa manifestação do glorioso Rei do Universo, o que fazem muitas pessoas? Eles não se prostram diante do Senhor, pelo contrário, eles se lhe opõem, eles se mostram como adversários de Deus. E como Deus os derrota? E eu dou risada, irmãos, quando eu leio isso daqui. Os adversários de Deus são derrotados por crianças de peito. Vejam que coisa bendita, com balbucios e sons ininteligíveis de crianças de peito, os inimigos de Deus são silenciados, calados. É como se Deus dissesse: vocês estão querendo se opor a mim, vocês estão querendo me derrotar, mas eis que eu vou suscitar um cântico de vitória contra vocês. E que cântico é esse? Pequeninos e crianças de peito. Há alguns dias eu estava conversando, acho que com a Ana Clara, a irmã Ana Clara, e ela me falou a respeito de um lugar, de uma igreja que ela visitou, em que há uma sala para que as pessoas com crianças pequenas fiquem lá, para que o pessoal da igreja não escute o barulho das crianças. E veja, irmãos, aqui eu não vou fazer uma defesa da falta de educação. A gente precisa instruir nossos filhos para que eles se aprendam a comportar na igreja do Senhor. Mas deixe-me dizer uma coisa: quando nós ouvimos balbucios, gritos às vezes e choros de criança, esses gritos não são gritos de inconveniência, estes gritos são gritos de vitória. É o Senhor dizendo para os seus adversários que ninguém pode deter o seu reino, que o seu reino está avançando. E querem ver a evidência disso? Olhem as crianças louvando o Senhor de maneira que nós não conseguimos entender, mas Deus entende.
os balbucios e às vezes aqueles gritos que nos atrapalham, nós não podemos negar, mas estes gritos são gritos de vitória, são sons de vitória, são um sinal da continuidade do reino de Deus, de que Ele está preservando uma descendência santa, que louva o seu nome e que um dia habitará no reino dele em novo céu e em nova terra. Meus irmãos, quando nós chegamos numa igreja que não há som nenhum de criança, ali está um sinal de derrota. Ali está um sinal de derrota. Uma igreja que está se afastando de Deus, que está se afastando do reino do Senhor, que não ama os pequenos, os infantes e os sons que os infantes produzem no culto. Igrejas que fazem culto infantil, que tiram as crianças do culto para que nós não escutemos o seu som, estão privando essas crianças de algo que Deus lhes deu. O privilégio de, com balbucios e sons inarticulados, louvarem o Senhor e expressarem o seu cântico de vitória contra os adversários. Deus, através de pequeninos, e nós deveríamos rir quando lemos essas palavras, através de pequeninos, não de poderosos, empunhando armas de guerra, empunhando armas nucleares, não, de criancinhas de peito. Deus estabelece, constrói uma fortaleza para silenciar o inimigo e o vingador. Como Deus é majestoso, como Deus é glorioso, Ele alcança vitória através de pessoas que nós queremos tirar do nosso meio, e através delas nós ouvimos os louvores daquele que é o Senhor de toda a terra, e ninguém pode deter o seu reino. Mas depois de falar disso, nós podemos voltar à nossa pergunta inicial: por que a humanidade, tão pequena em comparação ao cosmos, se nós usarmos unidades de comprimento, tão pequena diante da vastidão dos céus, é alvo do cuidado especial de Deus e possui dignidade e significado maiores do que toda a criação? Por quê? O salmista responde na terceira parte do salmo, do versículo 5 até o versículo 8. E a resposta do salmista é impressionante. É impressionante. E ela consta de duas partes. A primeira parte ele diz no versículo 5: por que o Senhor se lembra do homem? Por que Deus o visita? Ele diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa declaração é tão impressionante que a versão grega do Antigo Testamento, quando fez a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, traduziu o termo Elohim, que frequentemente nós traduzimos por Deus, e aqui no Salmo 8, na nossa versão, está traduzido por Deus. Ele traduziu pela palavra anjos, que é exatamente o texto que o autor aos Hebreus utiliza quando faz a citação lá no texto que nós lemos em Hebreus 2, a partir do versículo 5. Mas o que essa declaração significa? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Certamente, irmãos, não significa que a distância entre nós e Deus é pequena. Isso é linguagem poética, as pessoas ficam assustadas, mas isso é poesia, irmãos. O salmista não está dizendo que, olha, nós somos quase do mesmo tamanho de Deus. Não é isso que ele está dizendo. A distância do Senhor para as suas criaturas é infinita. Deus é infinitamente superior às suas criaturas. Mas o que essa preciosidade da poesia bíblica nos ensina? Muito simples. Deus está acima de todas as criaturas, inclusive o homem, porque ele é incomparável. Não obstante, apesar disso, de todas as criaturas que o Senhor trouxe à existência, a que reflete com o maior esplendor a glória do Senhor é a humanidade, é o homem. O salmista está simplesmente dizendo: não há nenhuma criatura que manifeste com maior fulgor a glória de Deus do que a humanidade. Irmãos, o sol possui um brilho intenso, capaz de nos cegar, mas não é nele que a glória de Deus brilha com mais esplendor. O céu da noite, pontilhado de estrelas, com a lua brilhando, é belíssimo e majestoso, mas não é nele que a beleza do Senhor reluz com brilho refulgente. Em quem a glória de Deus se manifesta com maior clareza? No homem, na humanidade. Deus fez brilhar sua glória
em nós, como em nenhum outro lugar da criação, de glória e de honra, Deus nos coroou. Além disso, apesar do nosso pequeno tamanho comparado à vastidão, à imensidão do cosmos, Deus nos concedeu o privilégio de governar sobre suas criaturas. O homem, na verdade, é como um gerente da criação de Deus. Algumas pessoas usam a expressão regente. Eu prefiro gerente, por quê? Porque gerente é aquele que manda, mas não é dono de nada. Não é verdade? Não é assim o gerente? Quem é o gerente? É o que dá as ordens, mas ele é o dono? Não. A quem Deus concedeu a autoridade de governar a criação? A nós, seres humanos. Mas nós somos o dono? Não, o dono é o Senhor. Mas o que foi que Deus fez? Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. E aí ele cita os animais do campo, as aves dos céus e todos os animais marinhos, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Com essas duas declarações, certamente o salmista está ecoando o ensino de Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. Ali nós aprendemos que Deus fez o homem macho e fêmea. Percebem como a Bíblia não usa homem sempre no sentido de gênero masculino, sexo masculino? A Bíblia diz em Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou, ambos os sexos, homens e mulheres, à sua imagem. Ele tomou conselho consigo mesmo. Leiam o relato da criação, meus irmãos. Lá é basicamente o seguinte: e disse Deus, haja isso, e houve aquilo que Deus disse que deveria haver. E quando Deus cria animais, plantas, Ele cria segundo a sua espécie. É apenas quando Deus vai criar a humanidade que Ele toma conselho consigo mesmo. Ele não diz, haja homem, e houve homem. A narrativa é quebrada, o padrão narrativo é quebrado para nos deixar claro que ali nós estamos chegando ao ápice da criação, ao clímax, a coroa da criação. Deus tomou o conselho consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois Deus disse, tenha ele domínio sobre peixes, aves, animais domésticos, répteis. Depois no versículo 28 Deus disse, Deus os abençoa dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Portanto, em Gênesis, e esse ensino é ecoado no Salmo 8, nós aprendemos que o homem, macho e fêmea, homem e mulher, o homem foi criado à imagem do Senhor, conforme sua semelhança, e recebeu de Deus o mandato do domínio, ou aquilo que nós chamamos de mandato cultural, o dever de dominar, governar, guardar e cultivar a criação, produzir cultura, desenvolver as potencialidades da criação divina, usufruir de suas riquezas. É isso que o salmista está falando. Apesar do nosso ínfimo tamanho, se comparados à majestade e vastidão do universo, Deus nos criou para refletir a sua glória. Ele nos coroou de glória e de honra, porque nós somos sua imagem, e Ele nos deu o privilégio de dominar sobre toda a criação. A negligência e o abuso dessa responsabilidade, o mandato do domínio, o mandato cultural, portanto, são erros que nós costumeiramente cometemos, porque Deus nos deu domínio. Então esse é o salmo. Quão magnífico é o nome do Senhor. E de onde vem essa convicção, essa explosão de louvor? Vem da contemplação da glória de Deus na criação, especialmente na coroa dela, nos seres humanos, a quem o Senhor criou para refletir sua glória e para dominar. Mas então agora eu chego à segunda parte, a aplicação deste salmo. E vejam, irmãos, a minha primeira aplicação, e será quase toda, eu vou dividi-la em diversas partes, mas eu quero usar com os irmãos um conceito que é muito importante
na teologia reformada, que é o conceito de criação, queda e redenção. Consumação, algumas pessoas colocam uma quarta palavra. Eu quero usar essas três expressões para descrever a maneira como este salmo é aplicado a nós, aplica-se ao povo de Deus ainda hoje. Comecemos com a criação. Como este salmo nos lembra algo a respeito da nossa criação. Vejam, nós fomos criados por Deus à sua imagem, eu falei há pouco, conforme a sua semelhança. A doutrina bíblica da criação do homem, Imago Dei, a imagem de Deus, demonstra que nós temos valor, dignidade e significado. Todos nós, sem exceção, somos dotados de valor e dignidade. Não importa a nossa condição financeira, não importa a nossa formação intelectual, não importa a nossa origem étnica, a cor da nossa pele. Se você é negro, branco, amarelo, marrom, não importa, vermelho, todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus, não há distinção, não há sangue azul, não há raça superior. Nós somos a raça humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos dotados de dignidade. Deus nos criou, Imago Dei. E aqui está a nossa distinção. Não a cor dos nossos olhos ou a cor da nossa pele, mas o fato de que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus nos criou à sua imagem e nos coroou de glória e de honra. Nenhuma criatura, isso nos lembra que nenhuma criatura se compara aos seres humanos. Nenhuma. Às vezes nós cometemos o equívoco de comparar os homens com os animais e dizer: olha, eu prefiro viver com um cachorro do que viver com um animal. Isso é um desprezo à doutrina bíblica. É um desprezo à doutrina bíblica. Cachorro nenhum, por mais gracioso que seja, por mais bonitinho que seja, por mais agradável e fiel que seja, qualquer cachorro ou qualquer outro animal, gato, coelho, hamster, rato, o que você quiser criar, cobra, nenhum deles se compara à majestade da humanidade. Deus nos criou à sua imagem e nos coroou de glória e de honra. Vejam, com isso eu não quero dizer que nós devemos desprezar ou tratar mal os animais. As pessoas justas são aquelas que tratam os animais com bondade. Lá em Provérbios capítulo 12, versículo 10, nós lemos: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Quem é perverso com o animal é injusto, é uma pessoa impiedosa, não está vivendo no temor do Senhor. Mas daí tratar animal como se fosse gente ou superior a gente, isso é desprezar a palavra de Deus, irmãos. Nenhum animal foi coroado de glória e de honra como os seres humanos o foram. Deus nos deu essa distinção, Deus nos deu esse privilégio de refletirmos com esplendor, com fulgor, a sua glória. Mas vejam, irmãos, que ainda que sejamos criados à imagem do Senhor, nós caímos em pecado. E como este salmo nos fala, a nós que somos pecadores, que caímos, que transgredimos contra o Senhor, isso significa basicamente que nós caímos em pecado e o brilho da glória de Deus em nós foi ofuscado. Não há mais o mesmo esplendor em nós como havia em Adão e Eva antes da queda. Não há, meus irmãos. Não há, infelizmente. Nós abandonamos o nosso rei e nós nos associamos a quem? Na queda, no primeiro pecado? A Satanás. A partir desta união, a partir desta coalizão perversa entre aqueles que foram criados para glorificar a Deus e contra o inimigo do Senhor, o diabo, surge um reino parasita no meio da criação perfeita de Deus. Esse reino é chamado nas Escrituras de o mundo. E quem é o príncipe do mundo, de acordo com Jesus Cristo em João capítulo 16, versículo 11? O príncipe deste mundo é Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz que o diabo é o príncipe da potestade do ar. Ele é aquele que é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqueles que não servem a Deus, aqueles que não nasceram de novo, fazem parte de um reino rebelde.
de um reino parasita que tenta usurpar aquilo que pertence ao Senhor. Nós nos aliamos ao diabo, aquele que se rebelou contra Deus e instituiu um reino de trevas e de oposição ao Senhor. E desta terrível realidade, a nossa queda em pecado, nós deduzimos duas verdades. Isso é muito importante. Nós caímos e a glória de Deus foi ofuscada em nós, mas nós ainda somos imagem de Deus. Mesmo caído em pecado, mesmo aliando-se a Satanás, o homem ainda é imago Dei, ainda é imagem de Deus conforme sua semelhança. Nele, a glória de Deus reluz, ainda que de forma embaçada e anuviada. Nós somos como aquele espelho que foi golpeado e que ficou todo quebrado. Ele ainda reflete alguma coisa, mas de maneira muito confusa. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo depois do pecado, nós ainda guardamos a nossa dignidade por sermos imagem e semelhança de Deus. Na obra do pensador cristão, do filósofo cristão Blaise Pascal, ele diz algo muito interessante a respeito do homem. Olhem o que ele diz, isso é majestoso, porque ele descreve tanto a nossa dignidade, o nosso alto valor, quanto a nossa miséria, porque nós nos associamos ao reino deste mundo. Ele diz, abre aspas, que quimera é o homem, que novidade, que monstro, que caos, que motivo de contradição, que prodígio, juiz de todas as coisas, imbecil verme da terra, depositário do verdadeiro, cloaca de incerteza e de erro, glória e escória do universo. Fecha aspas. Nós somos isso daqui, glória e escória do universo por causa do nosso pecado. De maneira mais literária, digamos assim, não tão filosófica como colocou aqui Pascal, mas o C.S. Lewis, na obra O Príncipe Caspian, diz algo muito semelhante. Ele está falando com o Caspian, que era descendente dos teomarinos, e diz, você é um teomarino, é um descendente, um filho de Adão. E aí Caspian diz o seguinte, compreendo, Senhor, estava pensando que gostaria de ter tido uma ascendência mais honrosa. E então Aslan responde, repreendendo a Caspian, descende de Adão e Eva, tornou Aslan, é honra suficientemente grande para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida, e também vergonha suficientemente grande para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra. Desse assim por satisfeito. É glória para fazer um mendigo andar mais miserável, andar de cabeça erguida, mas é vergonha suficientemente grande para fazer dobrar-se, vergar os ombros do maior imperador da terra. Essa é a nossa condição. Depois da queda, nós ainda somos a coroa da criação, mas essa coroa foi grandemente danificada, perdeu muito do seu brilho. E é por isso que nós deduzimos uma segunda verdade da queda. Existe necessidade de alguém que retome, que restabeleça a glória do governo do homem sobre a criação, que restabeleça o governo da humanidade sobre as obras das mãos de Deus, e isso em submissão a Deus e não ao diabo. E quem será capaz de fazer isso? Eu sou capaz de fazer isso? Algum circunstante presente é capaz de fazer isso? Não, meus irmãos, nenhum de nós. E aqui nós chegamos ao terceiro aspecto. Eu já falei de criação, eu já falei de queda, e agora eu falo de redenção. Este é o ponto apical da mensagem das Escrituras, o clímax da mensagem bíblica. E é exatamente isso que o Novo Testamento faz, citando diversas vezes o Salmo 8. Aquele que reconquista, aquele que restabelece o reino da humanidade sobre a criação, debaixo da orientação divina, em completa submissão a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O paraíso que fora perdido por causa dos nossos pecados é reconquistado, é recuperado por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem estabelece como homem, porque como Deus Ele é rei desde toda a eternidade, mas como homem, como Deus encarnado, como mediador de uma nova e superior aliança, é Ele quem estabelece sobre a terra o trono de Davi e governa sobre todas as coisas.
Lembrem-se que este salmo fala a respeito do Filho do Homem. E os irmãos se recordam dessa expressão em Daniel capítulo 7? Há aqueles reinos da terra terríveis que se opõem ao povo de Deus, mas há um que vem, que é semelhante a um filho do homem. E o ancião de dias concede a ele reino e poder, autoridade eternos. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que restabelece com perfeição o domínio, o governo dos homens sobre a terra, debaixo da autoridade do Senhor. É Cristo, portanto, quem vence, quem derrota o reino parasita e estabelece com perfeição o reino como mediador da aliança, o reino de Deus, através de seu mediador sobre a terra. Nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 9, que o nosso Senhor Jesus Cristo foi humilhado. Durante um período ele foi feito por um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte. Mas depois desse tempo, ele foi coroado de glória e de honra. Ele foi humilhado, ele experimentou a morte vergonhosa, vexaminosa da cruz, mas foi completamente obediente ao Pai. Onde Adão falhou, o nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu firme e fiel, obediente. Onde todos nós falhamos, onde Davi falhou, eu só vou citar reis piedosos, onde Salomão falhou, onde Ezequias, Josias falharam, o nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu fiel, obediente ao Pai até a morte de cruz, e por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por isso Deus sujeitou todas as coisas aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa da desordem e do pecado ainda restantes na criação, nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Lembram do texto que nós lemos, Hebreus 8? Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Os nossos olhos carnais, os nossos olhos físicos, ainda veem muita confusão, desordem, caos no mundo, na criação de Deus. Mas pela fé, nós sabemos que o Senhor sujeitou ao seu Filho obediente, que se tornou o homem, um de nós, todas as coisas, principados e potestades, ovelhas e bois todos, os peixes do mar, os animais do campo, e todo ser que percorre as sendas dos mares. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo já foi inaugurado, e ele haverá de ser consumado no glorioso dia em que os seus inimigos, que já foram todos derrotados, até mesmo a morte o Senhor Jesus Cristo já derrotou, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, mas esses inimigos ainda se recusam reconhecer sua derrota. Mas naquele glorioso dia, eles deporão suas armas, e mesmo contra a sua vontade, como diz o pregador Paul Washer, terão as rótulas dos seus joelhos quebradas, e se prostrarão daquele que é o Senhor de todas as coisas. Naquele glorioso dia, o Senhor Jesus Cristo consumará o reino e a vitória que ele já inaugurou. Em 1 Coríntios 15, do versículo 25 a 27, que é também um texto que cita o Salmo 8, nós lemos: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou, ele está falando de Deus, o Pai, sujeitou debaixo dos pés. A morte já foi vencida, mas ainda não destruída. Mas o nosso Senhor consumará seu reino e vitória. O reino de Cristo, como Deus homem, como Deus que se encarnou, como mediador da aliança, como descendente de Davi, como aquele que veio recuperar o governo que nós maculamos por nossa união com Satanás. O Senhor Jesus Cristo já inaugurou este reino perfeito, e ele haverá de consumá-lo, e então haverá a paz perfeita entre a humanidade e a criação que nós deveríamos governar. Os irmãos se recordam de Isaías capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 9? Ali nós lemos
a respeito de uma convivência absolutamente pacífica entre os homens e a criação. Era isso que nós deveríamos fazer. Mas por causa do nosso pecado, o que aconteceu? Deus colocou pavor nas criaturas, pavor de nós nas criaturas. Mas o Senhor Jesus Cristo estabelecerá perfeita paz. E naquele dia o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito, mais uma vez, pequenino, criança de peito, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra, e que o Senhor seja louvado por isso, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Daqui, desta verdade de Cristo como aquele que restaura, aquele que restabelece o reino que nós entregamos a Satanás porque nos aliamos a ele, daqui nós também podemos deduzir duas verdades. O governo de Cristo, a primeira delas, o governo de Cristo, este governo que ele trouxe em sua redenção e que haverá de consumá-lo, o governo de Cristo sobre a criação é como cabeça da igreja. É como cabeça da igreja. Vejam que coisa, irmãos. Vejam que coisa. Efésios, o texto que nós lemos, diz que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo com que o Senhor Jesus Cristo se assentasse à direita de Deus, num lugar de glória e de honra, num lugar elevado, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não apenas no presente século, mas também no vindouro. E aí ele cita o Salmo 8, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ele cita o Salmo 8, a passagem que nós lemos no versículo de número 6, Salmo 8, versículo 6, sobre os seus pés tudo lhe puseste, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, a quem o Pai deu o Filho? Ele o deu à igreja. Meus irmãos, nós, pobres pecadores, nós que nos vendemos, que traímos o Senhor, aliando-nos ao seu inimigo, e que também é um inimigo das nossas almas, em Cristo, fomos restaurados à posição que deveríamos estar, porque Cristo governa todas as coisas como cabeça da igreja, e a igreja que está unida ao cabeça, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, de que em Cristo nós estamos assentados. Vejam que coisa, irmãos, em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Em Cristo os crentes exercem o domínio que deveriam exercer, mas que infelizmente outrora não exerciam porque se associaram a Satanás. Em Cristo nós exercemos o domínio sobre a criação em completa obediência a Deus, em completa obediência ao Senhor nosso Deus. Nós já reinamos com Cristo e nós reinaremos com Ele para sempre. Em Cristo nós nos tornamos um reino, e como diz o autor de Apocalipse, e nós reinaremos para sempre. Nós reinaremos para sempre. O governo que nós maldosamente, perversamente, de maneira traiçoeira e vil, entregamos nas mãos de Satanás, quando nos aliamos a ele, e um governo parasita foi criado aqui na terra, foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo, e aquele que está em Cristo tem então o domínio sobre todas as coisas recuperado em completa obediência a Deus. Como parte do corpo cuja cabeça é Cristo, nós exercemos nele domínio sobre a criação. Mas uma segunda coisa é que aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não foram salvos, que ainda não foram regenerados, e que portanto desprezam a glória do Messias, do ungido de Deus, do nosso Senhor Jesus, aquele que governa sobre toda a criação, o homem perfeito,
aquele para o qual o Salmo 8 está apontando. Aqueles que desprezam o Senhor Jesus Cristo serão silenciados. Serão silenciados, como diz esse salmo. Este salmo também é citado em Mateus 21, conforme nós lemos. E ali, os inimigos de Deus são pessoas que pertencem ao povo de Deus. Vejam que coisa terrível. A igreja visível. Os judeus viram o Senhor Jesus Cristo realizando obras maravilhosas, restabelecendo a criação original. Porque lembrem-se, Deus não nos criou para ter doenças. E o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo naquele dia? Restaurando as criaturas à sua condição original, dando um sinal do mundo vindouro, que é superior ao mundo como ele foi criado, porque nós jamais cairemos novamente em pecado. Jesus estava restaurando a criação, fazendo com que coxos, com que aleijados andassem de maneira natural, normal. Jesus estava restaurando a criação, demonstrando o seu governo sobre a criação. E o que as crianças falavam? O que os pequeninos falavam? Eles louvavam a Deus, dizendo: Hosana ao filho de Davi. E o que os inimigos de Deus fizeram? Diante do governo de Cristo sobre a criação, eles queriam calar as crianças. Mas Jesus os adverte, dizendo: vocês nunca leram na Bíblia que da boca de pequeninos e de crianças de peito Deus suscita perfeito louvor? Vocês nunca ouviram isso? Vocês nunca leram isso? E Jesus sai do templo e volta-se para Betânia, demonstrando o seu juízo contra aqueles homens, aqueles que desprezam a glória do Messias, de Cristo, o Filho do homem que governa sobre a criação. Haverão de ser calados e subjugados. A pergunta que eu faço é: você se unirá a Cristo pela obra do Espírito que produz em nosso coração fé, ou você permanecerá como um inimigo de Deus? Se você quiser permanecer como um inimigo, eu tenho notícias desagradáveis. O nosso Deus é tão poderoso que Ele haverá de calá-lo com o louvor das crianças. O louvor das crianças. Essa é a oportunidade para que você se submeta àquele que veio restaurar o governo que nós maculamos com os nossos pecados, que nós entregamos a Satanás com os nossos pecados. E é por isso que este salmo pode ser cantado da perspectiva cristã. Ele começa dizendo: quão magnífico, ó Senhor, Senhor nosso, é o teu nome em toda a terra. E ele termina: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nós anunciamos o nome magnífico, o nome que foi concedido a Cristo pelo próprio Deus, o Senhor, em toda a terra. A igreja da Nova Aliança é caracterizada exatamente por essa verdade. Nós somos aqueles que anunciamos o nome de Cristo entre todas as nações, para que todas as nações reconheçam que o nome de nosso Senhor é magnífico, que o nome de Cristo, o Senhor, é o nome sobre o qual todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessá-lo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Não há nenhum outro nome na terra que se compare ao nome do nosso Senhor, ao nome do nosso Senhor conforme Ele nos foi revelado em Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça, e que Deus nos lembre que depois de horas de tristeza, de noites de angústia e de choro, o Senhor Deus haverá de nos devolver a alegria, porque no trono está assentado o nosso Senhor Jesus Cristo, governando sobre todas as coisas.